Muito bom dia, queridos. Graça e paz. É um prazer estar com vocês nessa manhã de domingo, para que nós juntos possamos estudar a palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar, iniciando a nossa escola dominical. Bendito Deus, nós glorificamos o Teu nome. Nós, ó Deus, queremos agradecer a Deus pela Tua santa presença conosco, ó Pai. Pedimos ao Senhor para que o Senhor nos abençoe nesse tempo de estudo, para que o Senhor nos abençoe, ó Deus, como filhos Teus, transformando o nosso coração e a nossa mente, a fim de que nós verdadeiramente possamos experimentar das bênçãos do Senhor, a fim de que nós possamos viver de acordo com a vontade do Senhor para as nossas vidas, Pai. Fortalece a nossa fé, encha-nos da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero partilhar com vocês a palavra do Senhor, do texto que está em Jó, livro de Jó, capítulo 38. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 11. 1 a 11, Jó 1 a 11. Todos acharam? Vamos lá? Jó 38, de 1 a 11, diz assim: Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Disse ele: Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases, sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. Quem represou o mar pondo-lhe portas, quando ele irrompeu do ventre materno? Quando o vesti de nuvens e em densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar suas ondas orgulhosas? Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por esta palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos responde. O Senhor é aquele, ó Deus, que é capaz de nos abrir a mente a fim de que nós entendamos a sua vontade. Ainda que não entendamos todo o resto, nós podemos entender a sua vontade através da sua palavra. Por isso, fala conosco, ensina-nos. É isso que nós te pedimos agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, todos nós somos pessoas curiosas. Todos nós também ficamos perplexos, não é? Diante das circunstâncias da vida, diante dos problemas, diante das coisas que acontecem, que muitas vezes nós não entendemos. Isso não é de agora, isto vem desde que nós surgimos sobre a face da terra. Nós temos esse desejo pelo conhecimento, um desejo em saber das coisas, em entender as coisas. E aí está a ciência, não é? Que não para de fazer indagações dos porquês das coisas e tentar chegar às suas respostas através de forma empírica, ou seja, através de exames clínicos, de fazerem experiências a fim de encontrarem as respostas de acordo com a sua verdade, de acordo com aquilo que eles colocam como verdade. Todas as áreas, assim como a ciência, a teologia também faz propostas no sentido de conhecer cada vez mais a Deus, de entender mais a Deus, de buscar mais a Deus através da sua palavra, do estudo da sua palavra a respeito daquilo que Deus deixou para que nós soubéssemos. Porém,
nem a ciência, nem a teologia, nem mesmo a nossa própria curiosidade será capaz de responder aos maiores enigmas da vida, ou às vezes aos menores, àquilo que acontece à sua vida, aquilo que acontece somente com você e não com o irmão, aquilo que acontece somente na sua família, na sua casa, mas não acontece com todo mundo. O porquê disso, o porquê daquilo? Essa história aqui que nós acabamos de ler se passa no livro de Jó. Jó, que era um homem íntegro, reto, correto diante de Deus, que oferecia holocaustos para o perdão dos pecados, não somente dele, mas dos seus filhos, que buscava o Senhor, que procurava andar de acordo com a vontade do Senhor. De um dia para o outro perde tudo que tem, perdeu seus filhos, perdeu toda a sua riqueza, perdeu todos os seus bens e acabou ficando somente cheio de doenças e jogado num monte de cinzas, com apenas um caco de telha para se coçar, para coçar essas feridas. Por que disso? E então Jó, durante todo o livro, não é? Nós vemos os seus amigos que vinham conversar com Jó e falar: olha, há pecado escondido na sua vida, por isso que Deus te castigou. Talvez você tenha feito algo de errado, então por isso Deus te castigou. Olha, você tem que abrir os seus olhos para entender o porquê disso, como isso aconteceu, ou foi acontecer somente com você. A mulher de Jó chega para Jó e diz assim: amaldiçoa esse seu Deus e morre. Olha a sua situação. Se Deus fosse bom para você, você não estaria nessa situação em que você está. Porém, Jó ficou ali, firme dentro da sua fé. Nós conhecemos isso, entendemos essa história. Mas as suas indagações, as indagações do seu coração continuavam. E então Jó queria saber a resposta do porquê daquilo ter acontecido à sua vida. Ele disse: se eu encontrasse com Deus, eu queria ver a Deus, e quando eu me encontrar com Ele, eu vou perguntar tudo isso, para saber as respostas. É lógico, todos nós também não sabemos quais são as causas da dor, em todas as vezes. Algumas vezes nós sabemos que são respostas a escolhas mal feitas, ou uma situação na vida que nós não cuidamos, e aí chega a doença. Queridos, nós não temos todas as respostas, assim como Jó também não teve. A crise de Jó também é a nossa crise, em não entendermos muitas vezes as circunstâncias da vida. Jó, então, aqui, ele não quer somente uma resposta, mas ele quer falar com Deus verdadeiramente. Ele queria ver a Deus, ele queria ver a pessoa de Deus, para que Deus explicasse para ele por que ele estava naquela situação tão miserável. Ele quer encontrar a Deus face a face. E isso se dá aqui no capítulo 38, Deus aparece para Jó no meio da tempestade, não é? E vai falar com ele. E ele surge justamente no momento quando o seu amigo Eliú estava ali expondo por que Jó não tem o direito de esperar a visita de Deus. E Deus chega justamente nesse momento. Porém ninguém, nem Jó, nem os seus amigos, está preparado, nem nenhum de nós estamos também preparados para o que Deus tem a dizer. Jó tinha um monte de perguntas para falar com o Senhor. Porém é Deus e não Jó quem começa o questionamento. Prepare-se, é isso que diz o texto. Prepare-se como um simples homem que você é, porque agora eu vou falar. Prepare-se, versículo 3. Eu vou te fazer perguntas e é você que vai me responder. Então, Deus, ali no seu discurso divino, ele começa a mostrar para Jó algo que eu e você também precisamos aprender, que é a diferença inimaginável, enorme que existe entre Deus e toda a sua criação, e um homem insignificante como Jó.
que estava ali diante da presença do Senhor, não seria capaz de compreender ou de entender as coisas, os planos de Deus. E então Jó ali naquele momento, ele começa a ouvir ao Senhor, que é a única coisa que ele pode fazer. E Deus ali mostra de forma espetacular tudo aquilo que ele fez e como ele é o sustentador de todas as coisas. E aí, quando acaba-se o discurso e essa conversa, no capítulo 42, no versículo 3, Jó responde assim: o fato é que eu falei de coisas que eu não entendi, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. E aí ele continua dizendo a Deus: tu disseste, agora escute e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. E aí, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz, não é, que era amigo de Jó, e foi falando, não é, aos seus amigos. Mas ao final de todas as coisas, Jó realmente reconhece que ele era insignificante diante de Deus, diante de tudo que havia acontecido. E ele diz: eu me arrependo no pó e na cinza. Sabe, irmãos, nós também somos orgulhosos e queremos ouvir certas respostas de Deus. Como todo homem, como toda mulher, somos curiosos desde a criação do universo em saber ou tentar saber o porquê das coisas. Em tentar saber por que as determinadas situações acontecem conosco. O fato é que muitas vezes nós não entendemos e somente lá na frente é que nós vamos entender tudo aquilo que Deus desejava fazer com as nossas vidas. Para que eu me convertesse, Deus foi trabalhando em toda a minha vida, até chegar no momento oportuno em que Ele tocou meu coração para que eu me voltasse para Ele verdadeiramente. Mas até aquele momento eu era orgulhoso, eu achava que eu podia todas as coisas, eu achava que eu sabia muito. E só depois eu entendi que eu não sei nada. Que a única coisa que eu posso fazer é fazer como Jó fez diante da presença de Deus. Me curvar e apenas ouvi-lo. Entender que Ele me salvou por amor em Cristo Jesus. E agora viver em total rendição à sua vontade. Em fazer a sua vontade todos os dias. Em buscar cada vez mais ser melhor, não para os outros, não para as outras pessoas, mas para agradar a Deus em primeiro lugar. Ser um homem melhor, um pai melhor, um esposo melhor, um filho melhor, um amigo melhor. Assim também na sua vida você deve buscar isso, se render à vontade do Senhor todos os dias, se humilhar diante daquele que é o nosso Criador e dizer: Senhor, aqui está a minha vida. Que o Senhor cumpra os seus propósitos de acordo com a vontade do Senhor e não de acordo com aquilo que eu quero. Mas isso é difícil, porque nós somos orgulhosos, porque nós nos achamos deuses, nos achamos capazes de indagar a Deus. Eu e você precisamos cada vez mais não indagar a Deus. Isso não significa não buscar conhecê-lo através da sua palavra, do estudo da palavra. Mas através daquilo que Deus nos deixou, é nos colocarmos debaixo da sua poderosa mão e falarmos: Senhor, age sobre nós.
leva-nos, guia-nos, molda-nos de acordo com a sua santa e poderosa vontade. Porque nós não entendemos, nós não compreendemos e não sabemos qual é a vontade de Deus em toda a nossa vida. Quais são os propósitos de Deus dentro das nossas vidas. Mas o que nós entendemos através da palavra de Deus é que nós podemos descansar e confiar no Senhor, porque tudo está nas suas mãos. Nada escapa aos seus olhos, nada escapa à sua vontade, e tudo o que acontece irá colaborar para o propósito maior de Deus, completará o plano perfeito do Senhor para a nossa salvação, para a salvação daqueles que Ele chamou, para que todos aqueles possam experimentar do grande dia da salvação completa em Cristo Jesus, da transformação de vida, onde nós experimentaremos de um novo céu e uma nova terra. Mas até lá, nós só podemos descansar na presença do Senhor e saber que Ele cuida de nós em todo o tempo. Ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não compreenda, não saiba das coisas, ainda que a gente às vezes se pegue indagando ao Senhor, nós precisamos fazer como Jó fez. Se arrepender, se colocar diante da presença do Senhor e dizer: Pai, me perdoa e seja feita a tua vontade. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, para que você realmente seja humilde o suficiente para reconhecer que diante de Deus nós não somos nada. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo agora. Continue a falar nas nossas vidas, no nosso coração, Pai. Que a Tua palavra ecoe nos nossos ouvidos, a fim de que nós meditemos nesta palavra, a fim de que nós, ó Deus, coloquemos as nossas vidas, as nossas indagações diante do Senhor com temor e tremor, mas também sempre sabendo de quem o Senhor é e de que nada escapa ao conselho do Senhor. Por isso, Deus, muitas vezes nós não entendemos as coisas que o Senhor faz conosco, as coisas que acontecem com as nossas vidas, mas na confiança de que o Senhor é o nosso Deus amoroso, o nosso Deus poderoso. Nós queremos colocar toda a nossa dúvida, o nosso medo, toda a dor que já passamos ou ainda estamos passando, ou aquela amargura, ferida que está no nosso coração ainda aberta, diante de situações pelas quais nós passamos e não entendemos, Pai, nós colocamos diante do Senhor, para que o Senhor derrame do Teu bálsamo de cura, para que o Senhor, ó Deus, traga alegria, traga, ó Deus, a confiança, a fé, traga sobre as nossas vidas o renovo espiritual, Senhor, a cura para as doenças. Nós nos colocamos diante do Senhor, para que o Senhor se derrame sobre nós, Pai, como nosso Pai amado, como nosso Deus bendito e poderoso, a qual nós devemos toda a nossa existência. Confiamos no Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, fortalece o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Certos, irmãos? Vamos passar então a nossa aula da Escola Dominical desse domingo, que tem por tema a felicidade de quem recebe o perdão. A felicidade de quem recebe o perdão. Essa é a nossa sexta lição dessa nossa revista, não é? Que é a teologia da felicidade. Teologia da felicidade. Então vamos lá, o texto dessa lição é o Salmo 32. Todo o Salmo 32 é o que nós vamos ler nesse momento. Salmo 32, a partir do versículo 1 até o versículo 11, nós vamos ler ele inteiramente. Que diz assim: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim.
Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Até aqui, certo? Então esse é o nosso texto a respeito da felicidade de quem recebe o perdão. Então a psicologia, ela sempre criticou a religião por ser uma grande incentivadora do sentimento de culpa, não é? Porque a religião, ela coloca as bases de Deus e de você deve viver de acordo com as bases de Deus, não de acordo com o que os outros dizem. Obviamente que o mundo e até mesmo a psicologia diz. O fato é que Deus estabelece bases, regras que precisam ser cumpridas. Não é? Então, uma vez que eu desobedeço, há esse sentimento de culpa. Obviamente, esse sentimento de culpa só acontece para aqueles que são cristãos verdadeiros, não é? Aqueles que já entregaram sua vida ao Senhor, que verdadeiramente são pessoas convertidas. Aqueles que não são convertidos não sentem culpa alguma, podem sentir um pouco de remorso, mas eles não sentirão culpa nenhuma por ter pecado, não é? Então aqui ele vai citar Paul Ricoeur, afirma que o sentimento de culpa se apoia sobre um sentimento muito mais antigo, o medo do impuro, não é? Que há um medo de se tornar impuro. Antes de qualquer sentimento de culpa, frente a uma divindade que apareça, há esse sentimento de medo em ser contaminado pelo mal. Uma vez estabelecida a noção de sujeira, aparece a ideia de retaliação e o temor da retaliação. Não é? Então ele vai dizer o quê? Que há essa questão, medo, o sentimento de culpa aparece pelo medo de se contaminar, de se parecer ou de sair fora de algo. Porém, o que nós entendemos a respeito de culpa e a respeito de qual é o conceito bíblico a respeito disso, é que, diferentemente disso que esse homem chamado Paul Ricoeur diz, não é? Com essa questão da mancha, de se tornar manchado, nós não temos esse medo de se tornar manchados, porque nós já somos manchados. Essa é a grande diferença entre o que a palavra de Deus nos mostra. Nós não vamos nos manchar com o pecado. Nós já estamos marcados pelo pecado. Nós já estamos destituídos da bondade de Deus, do amor de Deus, por causa desse pecado, do pecado original, daquilo que nós já nascemos. Nós não pecamos, já falei isso várias vezes, nós não pecamos porque nós erramos ali naquele momento. Não, nós pecamos porque somos pecadores. Esse é o fato. Senão nós não pecaríamos, nós seríamos santos. Santos plenos, plenamente santos, separados totalmente, santificados totalmente. Mas não é isso que acontece. Isso nós mesmos podemos entender e ver na nossa própria vida. Não é? Então não há essa ideia de mancha. Não é? Porque tem uma questão muito maior do que a simples transgressão, né, de uma norma. Há um rompimento, aquela ideia do pecado dentro da religião, ela mostra que há um rompimento, não é? Há um rompimento de um relacionamento. Ou seja, eu não posso me relacionar com Deus enquanto eu for
pecador enquanto eu tiver essa mancha dentro do meu coração, enquanto eu continuar manchado pelo pecado de todas as formas. Então aqui o conceito bíblico de pecado ele é totalmente diferente. Então o medo, por isso que há um medo, não é? Por causa desse pecado. Só que eu entendo também que esse medo, essa culpa, ela pode ser removida de acordo com a vontade de Deus. Então ele coloca aqui, se a infelicidade humana é resultado do pecado e da culpa pela ofensa a Deus, a felicidade humana pode ser obtida através do perdão de Deus, do perdão divino. Então há uma culpa que nós não entendemos, por isso que as pessoas vivem, aqueles que vivem sem Deus, aqueles que não são convertidos, são apenas convencidos, eles vão viver na sua vida de pecado, achando que está tudo normal, tudo certo. De vez em quando eles podem até chorar, de vez em quando podem até sentir um pouco de remorso, mas eles não sentirão essa culpa, esse peso que há em viver no pecado ou estar numa vida de pecado. E isso traz infelicidade à nossa vida. Traz infelicidade à nossa alma, porque nós estamos desagradando a Deus. E muito mais, em pecado, nós estamos longe da presença de Deus. Então o salmista aqui, Davi, vai afirmar, não é, que bem-aventurado ou feliz, como é feliz, não é, aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados, aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia, ou aquele em quem não há dolo, como diz em outra versão. Então ele nos ensina que a felicidade do homem consiste única e exclusivamente no gracioso perdão de Deus, naquilo que Deus coloca nas nossas vidas. Então ser feliz é tomar posse do favor divino. E só serão felizes aqueles que põem a sua confiança na misericórdia de Deus, aqueles que confiam no amor do Senhor, aqueles que se entregam à sua vida, entregam a sua vida a Deus o tempo todo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, amados, é que o perdão, ele é um favor de Deus. O perdão, ele é um favor que Deus faz conosco, porque Deus não retribui a cada um de nós de acordo com aquilo que nós merecíamos, mas Ele nos dá aquilo que nós não merecemos, que é o seu perdão. Então isso se chama graça, é um favor imerecido. E até mesmo os fariseus da época de Jesus sabiam que somente Deus poderia perdoar os pecados, não é? Quando nós lemos lá Lucas 5:21, vai falar como é que ele perdoou o pecado, somente Deus perdoou pecados, porque Jesus era Deus. Então, isso aí é um ensino básico, desde lá do Antigo Testamento. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Quem perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés a nossa iniquidade e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso está escrito no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19. O perdão dos pecados é um favor imerecido de Deus, que Deus concede àqueles que são seus. Então é por graça, é um favor imerecido, É por isso que nós obtemos isso dentro das nossas vidas, não é? Porque Deus não nos retribui conforme aquilo que nós merecíamos, mas Ele nos retribui de acordo com a graça dEle. É um favor imerecido, de acordo com o seu amor, como Ele sim quer nos fazer. Então, Davi usa então versículos 1 e 2, né? E três expressões: iniquidade perdoado ou pecado perdoado, pecado coberto e também imputação da justiça. Ou seja, isso só é possível por causa da obra de Cristo, pelo que Cristo fez por mim e por você. Então, quando Cristo morre na cruz, no nosso lugar, Ele possibilita a remissão de todos os nossos pecados, a expiação
por toda a nossa culpa e a declaração legal de que nós agora, a partir daquele momento, somos justos. Ele consegue essa declaração. Deus rasga o escrito de dívida que havia sobre a nossa vida, né? Sobre cada um de nós. Então, primeira coisa para entendermos isso é graça. É um favor de Deus nos perdoar novamente, porque Deus poderia simplesmente ter acabado com tudo. E então nós podemos indagar, né? Mas por que então ele não fez tudo diferente? Porque isso pertence aos propósitos de Deus, aos planos do Senhor para as nossas vidas, e coisas que nós mesmos muitas vezes não entendemos, não vamos saber o porquê que Deus fez isso na sua vida ou na minha vida, ou porquê que Deus não transformou tudo, porque faz parte dos propósitos dele, como nós vimos ali no início, né, quando meditamos na palavra de Jó, ali no texto de Jó. Nós também precisamos entender que, então, o perdão é um favor de Deus. Segundo, pecar e esconder pecados são uma prática humana, ou seja, nós não pecamos de vez em quando, isso faz parte da prática humana, isso é uma coisa que está arraigada ao coração humano, não é? Quando a gente olha os versículos 3 e 4 aqui, enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto sofrer, não é? E de tanto gemer. 4, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e minha força foi se esgotando como em tempo de seca. É isso que diz, não é? Quando guardei silêncio, enquanto ocultei e calei o meu pecado, eu sofri. As consequências do pecado escondido traz ao crente um desânimo. Elas traz também situações muitas vezes desastrosas. Além da consequência espiritual, não é? O pecado provoca a depressão e a tristeza profunda. A mão do Senhor pesa sobre aquele que esconde o seu pecado. É algo difícil demais. Lembre-se do que eu falei. E é preciso que se entenda. E é preciso que você também medite na sua vida, em como você tem vivido até aqui diante de Deus. Sobre a questão de que, será que eu realmente me converti? Ou eu só fui chamado? Porque se o pecado não traz peso sobre a sua vida, se viver de uma forma pecaminosa, fora da vontade de Deus, não traz dor ao seu coração, então você precisa rever a sua conversão ou o momento que você achou que havia se convertido. Aquele que é de Deus, ele dói, ele sente dor no coração por pecar, por não fazer a vontade de Deus, né? Então o pecado leva a pessoa à tentativa de se esconder de Deus. É óbvio, nós estamos aqui, nós vamos nos esconder de Deus, fugindo da presença de Deus, né? João 3,20 diz assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Não é? Deus é luz, amados, e Ele vai iluminar cada canto das nossas vidas, cada parte obscurecida pelo pecado, a fim de que esse pecado apareça. Para que Deus faz isso? Para nos expor? Para nos trazer à lembrança coisas escondidas? Não, Ele faz isso para nos curar, para derramar da sua cura. É por isso que é importantíssimo que a gente não esconda os pecados, mas que nós vivamos uma vida entregue ao Senhor, uma vida realmente aberta a Deus, e confessemos os nossos pecados todos os dias, para que não haja peso, para que não haja dor, para que não haja sofrimento nas nossas vidas. E é isso que o salmista faz. Terceiro, a confissão do pecado é o único meio de se ter acesso ao perdão de Deus. Como é que eu vou receber o perdão de Deus? Eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso realmente mostrar e dizer para Deus: Senhor, eu estou arrependido do que fiz. Eu preciso fazer isso, né? Então o versículo 5 diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Depois que o salmista confessa, ele é perdoado. Não é isso que ele fala. E Provérbios vai nos mostrar que a confissão
é um ato de fé expresso pela oração e pelo arrependimento, que diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ou seja, isso é importante, eu confesso o meu pecado e deixo, ou seja, eu não volto à prática desse pecado. Eu preciso entender isso, que arrependimento é isso, não é só um sentimento de culpa ou um remorso. O arrependimento verdadeiro, ele leva à mudança de vida. Tiago vai dizer assim também: muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Tiago 5,16. A confissão, então, ela é um ato de fé e de humildade que vai implicar no arrependimento ou na mudança de vida e no abandono do pecado. Então eu preciso entender isso, que eu preciso confessar os meus pecados para estar certo com Deus, para andar de acordo com a vontade de Deus, para que a mão de Deus não pese sobre a minha vida. E o versículo 6 diz assim, Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. O verdadeiro cristão, quando ele peca, ele não consegue continuar praticando pecado. Por isso que o salmista fala que todo homem piedoso, todos aqueles que são fiéis, vão orar a ti, lhe farão súplicas, suplicarão ao Senhor. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas ele se preocupa em fazer sempre a vontade de Deus, em buscar mais ao Senhor, em conhecer ao Senhor, para não viver na prática do pecado. E Deus nos direciona através da sua palavra. Então eu preciso entender isso, que a confissão é o único meio de eu ter acesso ao perdão de Deus. Eu preciso confessar os meus pecados para que haja cura na minha vida, para que haja libertação dos pecados, das dores e das consequências que esse pecado pode trazer sobre a minha vida. E qual é o resultado do perdão de Deus sobre as nossas vidas, sobre aquele que confessa os seus pecados? Ele diz que não há doutrina bíblica mais importante para a teologia evangélica do que a doutrina da justificação pela fé somente. Eu sou justificado pela fé. Então a justificação é um ato judicial de Deus, no qual ele declara, baseado na justiça e no sacrifício de Jesus Cristo, que todas as exigências da lei, elas estão satisfeitas em benefício do pecador que crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, diante disso, nós somos declarados justos por Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. E aí Paulo vai falar assim, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Então, o fato de nós confessarmos os nossos pecados, crendo em Cristo, através de Cristo, colocando a nossa vida diante de Deus, orando em nome do Senhor Jesus, nós sempre buscando a Deus e colocando diante dele os nossos pecados, nós seremos sempre perdoados e teremos paz. E não há nada mais tranquilo, mais prazeroso, que traga mais felicidade para a vida humana do que viver em paz. Como a humanidade busca paz e não encontra paz, porque vive mergulhada numa vida longe de Deus, numa vida de ganância, de maldade, numa vida de tristeza, dor, de injustiça. A paz com Deus só é encontrada através de Cristo. E quando nós somos perdoados, nós encontramos a paz com Deus. Nós encontramos a paz conosco mesmo, porque já não há nada que pese sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, E a paz com os outros também, com o nosso próximo. Tudo resultado dessa justificação. É óbvio que se você fez alguma coisa errada antes de se converter para a vida de alguém, você vai ser levado pelo próprio Espírito Santo a pedir perdão.
a resolver as coisas erradas da sua vida. Não significa que a gente vai deixar as coisas erradas para trás. As coisas erradas precisam ser consertadas, ou pelo menos tentando, né? Você deve tentar acertar as coisas. Mas é preciso ter paz. E através do perdão, primeiro de Deus, nós encontramos a paz com Deus, a paz é conosco mesmo, né? Você vai encontrar a paz consigo mesmo e vai encontrar a paz também com o próximo, né? Então, o Salmo 32, Davi ensina essa doutrina conforme o próprio testemunho, né, da palavra de Deus, que está em Romanos 4. Vamos abrir lá, Romanos capítulo 4. Os versículos 6 a 9, que diz assim: Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Ou seja, Paulo estava ali falando a respeito dessa paz com Deus que existe, né, dessa felicidade do homem, né, a quem Deus diz que ele está justificado, a quem ele justifica. Não é? E ele fala, isso não pertence mais somente ao povo judeu. Isso agora é para todas as pessoas, aos gentios também, de toda a face da terra. Então, o perdão de Deus agora, a justiça divina, ela é estendida a todas as pessoas sobre a face da terra. Obviamente a todos aqueles quanto o Senhor chamar. Mas isso é uma outra aula, não é? Mas em todas as partes do mundo pode ser levada a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor. É através da ação do Espírito que leva a pessoa ao arrependimento, que leva a pessoa a crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele vai encontrar essa paz que somente Deus pode dar através da justificação da sua vida, dizendo que ele não é mais um pecador, que ele, mesmo que morra, viverá eternamente. Não é através disso. Então, há essa benesse, né, de Deus sobre as nossas vidas. Então, ele mostra os resultados disso tudo. Primeiro, a proteção divina. Deus vai nos proteger a partir de agora. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação. Versículo 7 do Salmo 32. Haverá alegres cantos de livramentos, né? Versículo 7 ainda. Não é? E quando ele diz assim, olha aí, tu é o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Deus estará conosco, haverá alegria na nossa vida, não é? Instruções, mesmo na tribulação, note isso. O Senhor vai me livrar das coisas. O Senhor vai me proteger, me guardar. Não quer dizer que não haverá tribulação. Instrução e orientação. Deus irá conosco, nos instruindo e nos orientando por toda a vida. Versículo 8 e 9. Eu o instruirei, essa é a palavra de Deus para as nossas vidas, né? Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo e o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedeçam. Não queiram ser usados à força, levados à força, mas ouçam a minha voz, é isso que Deus está dizendo. Cumpram os meus decretos, obedeçam os meus mandamentos, cumpra a minha vontade, você alcançará a felicidade nessa vida. E Deus mesmo está dizendo, eu vou cuidar disso, eu vou instruir, eu vou guiar vocês. E o versículo, e a última parte, né, ou a penúltima parte diz assim, haverá assistência da misericórdia divina. Versículo 10, não é? Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Deus irá nos proteger. Deus olha com misericórdia para as nossas vidas, para aqueles que são dele. E o versículo 5, a parte 5 ainda desse ponto das bênçãos, diz assim, haverá alegria e contentamento. Versículo 11. Por isso alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, ou seja, vocês que foram justificados. O homem por si só não pode se justificar diante de Deus, porque ele é pecador.
Não porque ele cometeu um pecado, mas porque ele é pecador. E para tirar esse pecado original que está sobre as nossas vidas, que nos leva à morte eterna, somente Cristo, o sacrifício de Cristo é suficiente para isso. Então, eu preciso me render a Jesus, e Deus me olha através do sangue de Cristo e me declara justificado. Então, alegre-se no Senhor, exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração, que têm agora uma nova vida para viver de acordo com a vontade de Deus. Então eu preciso me alegrar sempre. Isso é uma bênção de Deus sobre a vida daquele que não esconde os seus pecados, sobre a vida daquele que confessa os seus pecados. Nós teremos uma vida de alegria. Então tem 3 tipos de culpa. Há uma culpa social, não é? É aquela que você pode remover por um dano. Eu bati no carro de alguém. Então o que eu vou fazer? Eu aciono meu seguro ou eu pago o conserto do carro. Não é? Então eu vou lá e removo o dano que eu cometi no carro do outro e assim por diante. Né? Então sempre você pode reparar um dano. Há uma culpa subjetiva ou a culpa psicológica, não é? Que pode ser resolvida com tratamento psicológico. Há coisas que somente um tratamento psicológico vai resolver na sua vida, alguma coisa que está ali arraigada ao seu coração. Então a psicanálise, a psicologia, ela é uma ferramenta para trazer cura às nossas vidas. Tá? E há a culpa existencial ou teológica, que ela só pode ser resolvida, essa culpa do pecado original, ela só pode ser removida ou resolvida por Jesus Cristo com o perdão dos pecados. A maior felicidade de uma pessoa é poder receber o perdão pela sua culpa, é poder estar limpo diante de Deus. 1 João capítulo 1, o versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, confesse e abandone o seu pecado e você alcançará o perdão divino. E você alcançará uma vida feliz. Certo? Essa é a nossa aula de hoje. Então, ficamos por aqui. A felicidade de quem recebe o perdão. Você se sente feliz por ter sido perdoado por Deus? Você se arrepende verdadeiramente dos seus pecados? Você tem confessado os seus pecados? Você tem sentido dor por estar numa vida de pecado longe de Deus? Se isso acontece com a sua vida, você está no caminho correto. Porque Deus pode transformar a sua vida ainda, Deus pode derramar do seu perdão, se você se arrepender e confessar o seu pecado sobre ele. Agora, se não há dor, eu queria de todo o coração que você pensasse muito nisso, a respeito daquilo que Deus tem feito na sua vida e como é que você tem vivido com Deus. Que você realmente se arrependa de todos os seus pecados. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse tempo de estudo, ó Deus, da sua palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa fortalecer a nossa vida. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer alegria verdadeira às nossas vidas, Pai, nos levando ao arrependimento, à confissão de pecados diante de Ti. Porque é isso que o Senhor espera de cada filho Teu, de cada filho e filha Tua, Pai. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Esteja, Deus, tratando e esteja derramando da Tua luz sobre nós, revelando, Deus, áreas da nossa vida que não estão de acordo com a Sua vontade e que precisam ainda, Senhor, serem confessadas diante de Ti. Derrama do Teu perdão sobre nós, derrama da Tua cura sobre nós, a fim de que nós experimentemos, Senhor, uma vida bendita, uma vida abençoada, uma vida feliz. Abençoa o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Querido, só um rápido recado a respeito daquilo que eu falei na semana passada, no culto da semana passada, sobre a questão da nossa volta. Todos nós sabemos, a cidade está na faixa amarela, não é? Então o comércio reabre, algumas coisas estão já funcionando, as igrejas já podem voltar, porém o presbitério de Rio Claro, aqui das igrejas daqui, das nossas igrejas, autorizou a volta
dos cultos a partir de setembro somente. Por quê? Para aguardar esse tempo que reabriu agora, para ver como fica a questão dos casos, para ver se não há um aumento gigantesco de casos de contaminação, para ver se há, né, a questão de segurança para reabrir. No nosso caso, queridos, nós aqui, infelizmente, nós estamos num salão alugado, não é? E que não tem nenhum tipo de ventilação a não ser a porta principal, janelas, o que pode ser um agravante, né? Se torna um agravante para a nossa reabertura. Porém, eu, o conselho, nós vamos ainda nos reunir, não é? Para vermos como nós iremos fazer. Existem normas, né, especificadas pela vigilância sanitária para que nós possamos reabrir para termos o nosso culto. A vontade de ter o culto é grande, a vontade de voltar à normalidade é grande, porém nós precisamos fazer isso com sabedoria, não é? E precisamos fazer isso também dentro das normas exigidas, ok? Então, assim que nós nos reunirmos, nós iremos passar. Nós teremos esse período agora, dos próximos 15 dias de agosto agora, não é? E em setembro nós vamos retornar. Como nós iremos retornar, como iremos fazer, nós iremos passar num outro vídeo, mais à frente farei um outro vídeo explicando tudo isso para a igreja, tá ok? Então, já aguarde para setembro a nossa volta. Mas até lá, nós ainda continuaremos fazendo, então, os nossos vídeos, continuaremos tendo os nossos cultos, nossos estudos dessa forma online. Tá certo? Deus te abençoe, um ótimo domingo, cheio da presença do Senhor.